Sejam bem-vindos a mais um Cerrado Cast. Hoje a gente vai falar sobre segurança, sobre privacidade de dados. Então é um assunto muito importante aqui para a Unimed Cerrado. Acho que o cenário que a gente está vivenciando também é um assunto que a gente precisa discutir. E hoje a gente tem a presença aqui do Sullivan, do Thiago também. Seja bem-vindo, Sullivan. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente falar de segurança e privacidade de dados. Seja bem-vindo também, Thiago. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sullivan. É uma tremenda oportunidade estar aqui com vocês. E vamos lá para a primeira pergunta. Sullivan, por que segurança de dados e privacidade é tão importante hoje em dia? Primeiramente, a gente precisa entender o conceito de segurança da informação, né? E não tem como falar de segurança da informação sem falar dos três pilares, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, a confidencialidade, ela garante ali que aquela informação é só para aquele indivíduo ou para aquele grupo de indivíduos. A integridade garante que aquela informação não sofreu nenhum tipo de alteração desde que ela foi gerada. E a disponibilidade garante que aquela informação estará sempre disponível para aquele indivíduo ou para aquele grupo de indivíduos. Através de medidas de segurança, a gente consegue estar complementando todas essas barreiras, né? Então, nós temos as medidas de segurança técnicas, medidas de segurança físicas e medidas de segurança organizacionais. As medidas de segurança físicas é câmera, é uma porta, é um cofre, algo realmente físico. As medidas técnicas é mais voltada para uma configuração de uma ferramenta, de um software, de um sistema operacional. E as medidas organizacionais, que é a mais importante, é para nós. Conscientização, treinamentos, para que todos possam estar contribuindo para melhorar a segurança, né, dos dados. E até você falou sobre três fatores que são importantes, que são os pilares, né? E agora a gente vem com a nova sigla que já é costumeira nossa, só que agora com outro significado, né? Que é CID. Então não é o CID que a gente está acostumado, e sim agora o novo CID que a gente tem dentro da Unimed Cerrado, que precisa ser enfatizado com todo mundo, né? Exatamente. Só lembrar de CID que já vai lembrar confidencialidade, integridade e disponibilidade. Perfeito. E como que isso, Sullivan, impacta no dia a dia da cooperativa? Então, o nosso setor, ele só perde para o financeiro. Então, nós temos um alvo gigante nas nossas costas, porque a gente trata muitos dados sensíveis, né? Então, como que a gente pode estar contribuindo para poder sempre garantir aí toda a segurança dos dados, tá? Nós temos diversas políticas de segurança, temos aproximadamente 30 políticas, e sempre damos diretrizes através de pílulas de conhecimento para que todos os colaboradores podem nos ajudar a manter os dados seguros. Perfeito. E a gente vê que realmente tem, né, todas as políticas, a gente vai falar um pouco sobre algumas ferramentas também, mas hoje em dia todas as empresas, você falou que o sistema de saúde é o segundo com maior impacto ali de ataque. O que a gente pode fazer realmente ali para não ser vítima desses ataques? A gente costuma dizer que nós somos o elo mais fraco, né? Inclusive, recentemente saiu aí na mídia, acredito que todo mundo já ouviu falar desse acontecimento, né? Que foi ali a questão do Banco Central, que houve ali desvio de bilhão, né? Então, todo mundo ali no momento que saiu aquela notícia, né? O mundo ali de segurança ficou aguardando ansiosamente para saber, peraí, qual foi o vetor de ataque, qual foi o tipo de ferramenta que foi utilizada, né? E no final, foi através de um ser humano. Os atacantes, né, os cybercriminosos, eles subornaram um analista de TI que trabalhava ali dentro de uma empresa que presta serviço de TI para uma das fintechs que está ligada ao Banco Central, e ele passou a credencial dele para eles, que é o usuário e a senha. E é através disso que eles começaram a fazer toda a movimentação ali para conseguir estar ganhando acesso, né? Depois pagou ele de novo, um novo suborno, para dar alguns comandos de dentro, para eles conseguir de fato ter acesso ali. Então, fica muito claro que o quê? A gente parametrizar um sistema, deixar ele seguro,
o robô, ele não tem sentimento, ele vai estar fazendo aquilo que a gente configurar. Já nós temos sentimentos. Então, nós somos o elo mais fraco. Então, tem um mantra que a gente costuma dizer que é o quê? Nunca confiar, sempre verificar. E isso a gente pode levar para a nossa vida, não só aqui dentro da empresa. Quantos e quantos golpes digitais que estão acontecendo, né? Nesse momento que a gente está conversando aqui, tem alguém bolando aí, pensando em algo a fazer, né, para dar um golpe. Então, sempre que chegar qualquer coisa para você que tá diferente, não é do dia a dia, algo estranho, não confie, verifique. Então, por exemplo, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp de algum número diferente, ou veio um e-mail diferente, pedindo alguma coisa ali, passa sua senha, faz um Pix ou algo assim, não faça. A melhor coisa a fazer é realmente entrar em contato com a pessoa e garantir que realmente aquela informação ali, aquele pedido, foi ela que fez. E esses ataques acontecem muito, né, no âmbito ali digital, com celular, computador, e-mails. E hoje na Unimed Cerrado a gente tem o celular corporativo. E a gente, eu acho que está com 100% aí dos colaboradores com celular corporativo. Então é uma medida de segurança, mas também tem o uso correto. Exatamente. Como que é o uso correto ali, Sullivan, do celular? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que a informação não é nossa. A informação é da Unimed Cerrado. Então, em hipótese nenhuma, a gente deve utilizar as informações da cooperativa em outro dispositivo que não seja o corporativo. Todos os dispositivos corporativos, eles são gerenciados. O que isso significa? Se por um acaso alguém perdeu o celular ou ter o notebook furtado, é possível a gente deletar todas as informações remotamente. O notebook e o celular possuem criptografia. Então, a pessoa que roubar ou que achar ali o dispositivo, ela não vai conseguir de cara abrir, ligar e coletar as informações, protegendo ali e evitando vazamento de dados. Então, o que a gente pede para vocês, colaboradores, é isso. Utilizem sempre os dispositivos corporativos que nós entregamos para vocês, para que não há nenhum risco ali de vazamento de dados. E até uma das ferramentas que tem dentro ali do celular é o autenticador, né? Então, toda vez que eu tenho que acessar o e-mail ou alguma outra plataforma, já sobe o pop-upzinho, é você mesmo, fala o número. O que é esse autenticador e por que ele é importante aqui para a cooperativa? Tá. Esse autenticador ele é importante para garantir que realmente é você, o colaborador, que está logando ali na máquina ou na ferramenta. A gente possui ali uma política de senha que realmente ele dá aquela dorzinha de cabeça, a gente tem que estar criando uma senha ali mais complexa, né? Que é até importante o pessoal entender por que essa senha tem que ser tão complexa, para evitar que ela seja quebrada e seja descoberta. Quanto mais caracteres, maior tentativas de erros e acertos terá que ser feito. Então essa é a primeira camada de segurança. Tem uma senha complexa, difícil de adivinhar. A segunda é essa autenticação que você falou. Ali é para garantir que é você que está logando. E como que garante isso? Existe um aplicativo oficial da Microsoft, chamado Microsoft Authenticator, que ele gera aquele código de, acredito que 45 em 45 segundos. Então, ali, quando você colocar o seu e-mail, a sua credencial e sua senha, vai gerar ali o código, você coloca, e ali ele vai garantir que é você, evitando ali a questão de invasão, né? E garantindo aquele pilar que a gente falou no início, a confidencialidade. Então, acho que agora o colaborador reclamar de senha longa já não pode mais. Não né? pode. Que é medida de segurança. Então, a gente precisa, de fato, ter realmente ali com número, maiúsculo, minúsculo, caractere especial. Então, realmente é muito importante ali para os colaboradores manter a segurança da cooperativa. E aí a gente tem também e-mail. E-mail é um outro ponto delicado. A gente tem o Hacker Rangers, que fala muito sobre esse uso do e-mail, phishing. Qual que é a importância dessa atenção do colaborador para o e-mail? Você tocou num ponto muito importante também, que é o e-mail. Por quê? Hoje, um dos vetores de ataque é a engenharia social, que nada mais é a pessoa querer te enganar, né? Falar algo ali que não é verdade e você, infelizmente, ser enganado. E isso ocorre muito através de e-mails.
Então a pessoa, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero te invadir, o Fernando, te hackear. E aí eu vou fazer a minha pesquisa sobre o Fernando. E ali eu descubro que o Fernando gosta de viajar e ir para lugares que tem mais aventuras. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a mandar e-mails para o Fernando, ou mensagens, relacionadas a viagens que tem mais ali a ver com a aventura. Ali vai chamar a atenção do Fernando, vou começar a mandar também pacotes, né, valores mais baratos de viagens. Ali chama a atenção dele e vai estar ali, clique aqui para você ver o pacote com desconto de 50%. É ali que geralmente ocorre ali o comprometimento, né, da conta e do sistema. Saiu uma pesquisa recente que cerca de 68% dos ataques hoje bem-sucedidos acontecem através de e-mails phishing. Phishing é pescar. A pessoa fica encaminhando os e-mails, disparando os e-mails ali para várias e várias contas. Hoje em dia é muito fácil conseguir contas de e-mail vazadas, né? Então ele cria um assunto ali importante ou curioso que ele entende e vai disparando o phishing. Aquelas pessoas que clicam geralmente executam o arquivo, é na hora de executar que é comprometido. Aí, se não tiver uma medida técnica de segurança, que a gente falou lá no início, para poder barrar ali aquele agente malicioso, infelizmente acaba sendo comprometido ali aquela máquina ou aquele sistema. E, Thiago, então realmente aquela mensagem fácil não existe, né, Thiago? Não. Realmente, Fernando, fácil não tem, né? Porque vai chegar lá dizendo que clique aqui para ficar rico, para ganhar na loteria, qualquer coisa muito chamativa, como o Sullivan falou, né? E automaticamente, a hora que clica, pode ter um robozinho que vai roubar uma senha, que vai ficar hospedado para ficar fazendo a leitura do que está acontecendo dentro do seu computador, do seu celular, e é onde acontecem os golpes, é onde acontecem as coisas que a gente não gosta de estar divulgando aí para o pessoal de casa, o pessoal aí que está nos assistindo, né? E acontece muito. Então é importante, se tiver dúvida, aciona a TI, fala que recebeu o e-mail, pergunta se pode ficar rico mesmo em 30 segundos, se for verdade, né? Então é realmente a gente entender que são golpes e a gente se prevenir quanto a isso. E aí a gente fala muito de informações que a gente tem. Então a gente tem as informações que estão nos celulares, as informações ali que estão dentro dos computadores. Como está esse backup? Como está essa proteção, Sullivan? Tá. Hoje todos os nossos servidores eles estão em nuvem, em um único data center aqui do Centro-Oeste que tenha o selo internacional Tier 3. O que é isso? Ele é um data center que tem uma disponibilidade altíssima, 99,98%. Só para vocês terem uma ideia, ele tem uma indisponibilidade de 1,6 horas por ano. Então é muito baixo. Todos os serviços deles têm redundância. Então, se ele for fazer uma manutenção de uma água, de uma energia, a operação não para. Ele sempre está disponível ali para nós. O que isso significa para nós, né? É um ganho muito importante, porque antes os nossos servidores ficavam aqui na sede. Então, se acontecesse algum tipo de problema, algum tipo de catástrofe ou algo assim, infelizmente, toda a operação iria parar. Hoje não. Hoje, mesmo se acontecer algo aqui na nossa sede, qualquer pessoa vai continuar trabalhando normalmente em qualquer lugar do mundo. E falando ali também sobre computadores, eu acho que pelo menos me pega muito também essa parte do bloqueio de tela. A gente bloquear o computador logo que sai, então não deixar ali aberto. Então, por que isso é importante e o pessoal precisa de fato colocar na rotina? Isso é muito importante também, pessoal. Levantou da cadeira ou se afastou do notebook, o Windows L bloqueia a tela, porque pode ter alguma informação sensível ali na tela que você acaba esquecendo de minimizar ou algo assim. Então, por via das dúvidas, bloqueie sempre a tela para evitar ali qualquer tipo de vazamento. Mantenha a mesa limpa, não deixe nenhum tipo de informação acessível a pessoa poder passar e ver alguma informação ali na mesa. Impressora também é muito importante. Se for imprimir algo, na hora que dá o comando na impressora, já levanta e vai lá para pegar o papel, não deixar ali impresso as informações, porque você pode esquecer, outra pessoa pode ir lá, pegar e ali tem um vazamento de dados.
Então é muito importante essa parte também aí, tanto de tela de bloqueio e mesa limpa, tá, Fernando? Perfeito. E falando sobre essa questão de dados, informações, dados sensíveis, Tiago, a gente tem agora a LGPD e como que está esse cenário, como que está impactando dentro da Unimed Cerrado a LGPD? Vamos lá, Fernando. A LGPD vai muito de encontro com o que o Sullivan estava comentando, né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela foi instaurada em 2018, começou a ter validade em 2020. Ela é baseada pela Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, tá? E aí o que acontece? É todos os dados sensíveis que a gente pode ter, não só dentro dos nossos servidores, mas como num papel, como o Sullivan falou, numa mesa, tá? O que é dados sensíveis? É tudo o que a gente traz ali para algo particular nosso, né? Então, uma doença, uma religião, algo que as pessoas, pescando essa informação, como o Sullivan diz, eu posso usar contra ela. Então, como que a Unimed Cerrado está trabalhando com isso? Toda essa parte está super colocada dentro dos nossos servidores, todas armazenadas de forma muito correta, de forma com muita segurança, tá? Para que isso não transponha, para que isso não traduza ali para nenhum ataque, para tudo mais. Mas como o Sullivan falou, isso vai muito da conscientização, vai muito de nós, porque se eu, né, expor um papel, expor um documento que está expondo os dados sensíveis, não só nós como pessoa jurídica, mas de um beneficiário, isso pode trazer problemas, tá? Então a LGPD é a lei que preconiza, que orienta, que faz a questão de organizar todas essas questões dentro ali da Unimed Cerrado e no Brasil agora. E é muito importante, então, a Unimed Cerrado caminhar, de fato, ali, né, lado a lado com a LGPD. E até Sullivan agora, em vez de 7, já são 10. Já teve essa mudança também dos pilares, né? Exatamente. A lei mudou, né? Anteriormente era 7 pilares e agora passou para 10 pilares. Perfeito. E, Tiago, a gente tem as ferramentas que a gente utiliza justamente para a gente conseguir, de fato, se adequar e estar dentro do parâmetro ali da LGPD. Sim. Que ferramentas são essas? Que ações a gente está fazendo para se adequar a esse cenário? Perfeito. Pergunta, Fernando. A gente tem sistemas de mapeamento de processo, onde a gente mapeia todos os processos dentro da instituição, tentando minimizar esses dados sensíveis, tá? Então, o que quer dizer esse minimizar? Se eu não tenho a necessidade, às vezes, de ter aquela informação num relatório, por que eu tenho que colocar a religião num relatório de uma entrega de um exame? Eu vou lá e retiro esse dado, para mim não correr esse risco caso eu tenha alguma atuação ou alguma perda de documento, tá? Parte de sistemas, a parte ali do MFA, onde faz ali a dupla checagem, é uma forma porque eu estou inibindo que as pessoas consigam acessar o dado de forma mais rápida, mais coerente, tá? Toda a parte de conscientização que a gente tem, que não são sistemas diretos, mas são palestras, são comitê. A gente instaurou um comitê de LGPD só para falar sobre isso, então a gente acaba divulgando isso com todos os colaboradores. A gente, como os agentes de comunicação que o marketing tem, a gente vai ter agentes para conscientizar cada vez mais aí o pessoal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um dos pilares da privacidade de dados como um todo. E aí a gente falando sobre a privacidade de dados, a LGPD, a gente tem o componente principal, que é o componente humano. Exatamente. E que mensagem, Thiago, tu quer deixar aqui para os colaboradores sobre a importância da gente se adequar à LGPD e ter rotinas seguras ali no dia a dia de trabalho? A sua colocação, Fernando, ela é perfeita, porque o Sullivan falou sobre a questão de a gente parametriza o sistema, a gente cria todas as barreiras ali sistêmicas, mas se alguém vai lá e faz isso ou de forma proposital ou mesmo não sendo proposital, a gente perde tudo que nós fizemos, porque é como se o ladrão já estivesse dentro de casa, é como se o atacante já estivesse dentro de casa. Então o que eu peço para vocês é: assistam nossas palestras, leiam as pílulas que a gente já está divulgando ali no Colab Mais. A gente tem um baita de um programa para 2026 para orientar, para a gente traduzir um pouco mais esse cenário, dê a importância devida, porque hoje, cada vez mais, como o Sullivan falou, tem um alvo pintado nas nossas costas. Então, os dados de saúde, eles são cada vez mais sensíveis e cada vez mais procurados para aplicação de golpe, chantagens, coisas nesse sentido, né? E as multas são muito grandes hoje, né? A LGPD hoje aplica ali a questão de até 80 milhões de valor de multa
final sobre o faturamento. Então, dependendo do seu faturamento, pode chegar até 80 milhões o quesito multa. Então, são multas fortíssimas e não tem, sendo pequenas, médias ou grande empresa. Eles não escolhem, eles estão atrás de todas essas instituições. E aí é muito importante, então, acho que em diversos momentos a gente vai falar sobre a importância do colaborador. Então, realmente é muito importante que vocês tenham essa adoção dessas práticas da segurança, que a tecnologia também sempre nos orientam. E aqui eu tô com uma chuva de letrinhas que eu vou até olhar para falar, que é o PNGPPD. O que é isso, Sullivan? Como isso impacta o nosso cenário? Essa sigla ela ficou bem grande mesmo, viu? O PNGPPD, traduzindo para todo mundo, né, entender o que é o Programa Nacional de Governança em Proteção e Privacidade de Dados. Esse programa ele foi criado pela Brasil em 2024, justamente seguindo o que o Thiago falou, né, a importância ali da LGPD, para que todo o sistema Unimed se prepare para melhorar cada vez mais a proteção dos dados, tá? Inclusive, a gente tem ali o órgão, né, do governo, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, é como se fosse uma ANS, que regulamenta todas as empresas, igual o Thiago falou, pequena, média ou grande, é tudo uma coisa só para a ANPD. Então, todos devem seguir ali as diretrizes para manter sempre os dados protegidos. E a gente estava no momento Unimed, eu acho que vale ressaltar e reforçar o nosso cenário de 2025, né? A gente teve uma notícia muito importante, a gente está adequado ao PNGPPD. Como é que está esse cenário nosso de 2026? Exatamente. Nós conseguimos alcançar o ponto de corte que a Brasil estipulou. Como é uma auditoria em analisar os riscos de todos os nossos processos que competem à proteção e à privacidade de dados, então o número, cada vez menos, é melhor. Então, quanto menos risco, melhor. Então, ela estipulou um ponto de corte de 12,5. E nós ficamos com 11,33. Então, conseguimos passar. Infelizmente, mais de 50% do todo o sistema Unimed não conseguiu. Estamos falando aí de cerca de mais de 170 Unimeds, tá? Então, conseguimos para 2025, já estamos pensando já em 2026, já começamos a fazer todas as nossas preparações. O Thiago falou da criação do comitê, praticamente todas as áreas da Unimed Cerrado têm um representante no comitê, justamente para disseminar e nos ajudar a cada vez mais conscientizar todos vocês e melhorar sempre ali a nossa proteção de dados e seguir as diretrizes que a Brasil estipulou no programa. É importante também frisar que a LGPD, ela preconiza a gente ter ali o cuidado com a proteção dos dados, obviamente, mas a reputação da marca. Então, infelizmente, algumas Unimeds já tiveram incidentes de segurança, então isso coloca a gente cada vez mais no radar ali dos cybercriminosos. Porque se conseguiu de uma, eles vão tentar as outras. Então, a Brasil, vendo esse movimento, vendo que algumas Unimeds não têm ali, digamos, a total capacidade de criar ali as diretrizes, né, de poder aplicar todas as medidas de segurança sozinha, ela criou esse programa para orientar, né, e ajudar, obviamente, e também auditar. E é importante dizer que as Unimeds que não conseguirem alcançar o ponto de corte, elas terão ali um impacto financeiro, que é 0,5% no ranking do intercâmbio. E até a doutora Shirley falou muito sobre essa questão do ranking do intercâmbio, né? Da gente realmente não ter esse decréscimo ali percentual. Então é muito importante esse empenho da tecnologia. Mais uma vez, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui os parabéns para a equipe por ter realmente conquistado ali o percentual significativo dentro do PNGPPD. Fernando, mas não só nós, tá? Todos vocês que colaboram conosco, que tem aquela paciência, né? A senha grande, complexa, tem que seguir as diretrizes de segurança. Esse mérito é de todos nós, inclusive de vocês.
Acho importante fazer essa colocação, né, Sullivan? Porque a gente só conseguiu porque tudo isso que a gente já vem falando, aos poucos isso já vai acontecendo na Cerrado, né? Porque as outras Unimed não conseguiu. Não é só porque a TI não conseguiu introduzir, é porque é um aculturamento. A palavra-chave é essa, é uma cultura que cada vez mais a gente está remodelando. Então, parabéns a todos os colaboradores da Unimed Cerrado. E mais uma vez, você, colaborador, é um ponto principal dessa cultura de segurança. Então, que todas essas ações realmente, de fato, né, sejam estabelecidas aqui dentro da nossa cooperativa. E tem muitas perguntas que pairam ali na cabeça das pessoas. A gente vê muito em redes sociais, em site, e a gente fica na dúvida se é mito, se é verdade, se é seguro, se não é seguro. E hoje a gente vai bater bola aqui com o Thiago sobre mitos e verdades, se realmente é seguro ou não é seguro. E a primeira pergunta, Thiago, salvar senhas no navegador é seguro? Mito, não é seguro, pessoal. O navegador, pessoal, é um lugar público, por assim dizer. Então, qualquer ataque, qualquer atacante vai conseguir depois chegar sem uma senha específica sobre essa senha, tá? Senha da senha? É, uma senha da senha. Porque existe cofres de senha no iPhone, no Android, no autenticador, mas lá não tem essa senha. Então, essa senha ela fica vulnerável. Então, ela é insegura, ela é um mito. Então, colaborador, se tem senhas ali salvas, a ação mais correta é deletar ali. Quando você clica e aquela senha já fica salva, que você... É fácil, né, gente? É gostoso. Clicou, pôs o usuário, já clico ali a senha, vai embora. Ora, isso é uma vulnerabilidade, pessoal. É melhor que não exista, tá, pessoal? Aconselhável que não exista. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Ataques acontecem somente a empresas grandes? Já fiz uma introdução sobre isso. Mito, pessoal. Ela é orgânico para todas as instituições, pequeno, médio, grande, extra grande, todos os segmentos estão, como eu te falei, com o alvo pintado, alguns mais no sentido de segmentação, área da saúde, financeira, essas tem um pouco mais, mas um e-commerce ali, uma Magazine Luiza ou qualquer outra ali, faria também tem tanta vulnerabilidade quanto. Complementando, Fernando, essa fala do Thiago, na verdade, tem se voltado mais para as pequenas empresas, né, os cybercriminosos. Por quê? Geralmente as pequenas empresas não investem tanto em segurança. Então é mais fácil para ele. É muito mais, né, digamos assim, difícil ele ir lá numa Coca-Cola e conseguir invadir ali o sistema da Coca-Cola. Não, ele vai numa empresa menor, ele consegue estar obtendo êxito, né, com sucesso, e consegue ali estar chantageando a empresa, sequestra os dados, pede ali um resgate dos valores, né, das informações, um valor, e ali ele vai juntando ali pouquinho em pouquinho em empresas menores, ele vai conseguindo ali ter êxito, entendeu? E terceira pergunta, rede Wi-Fi grátis é sempre segura? Pessoal, mito também, não é seguro, pessoal. Para ele te ofertar esse produto gratuito, ele já não está levando nenhuma vantagem. Então, teoricamente, a cibersegurança dele também vai ser mais vulnerável. E como você diz, é um lugar público. É muito fácil de os atacantes, que a gente chama, que eles estarem lá fazendo um monitoramento e descobrindo dados, descobrindo senhas, fazendo coisas que podem aí ofender num futuro próximo aí essa pessoa que está navegando achando que está tudo certo. Então, quando for trafegar informações, principalmente dados da Unimed, que não tiver ou no dado do celular ou nos Wi-Fi corporativos nossos, tomar muito cuidado, pessoal. E aí é importante, né? A gente tem um celular corporativo, então o celular corporativo sempre está com internet. E caso o computador não tenha Wi-Fi ali seguro, conecte o Wi-Fi do celular, né? É possível fazer isso. É possível, é só rotear, né? Tem a aplicaçãozinha lá de rotear, Hot Pocket, que chama, você roteia a internet do seu celular para um outro aparelho, no caso para você o computador, e aí acaba sendo uma Wi-Fi, né? Uma conexão segura. Perfeito. Carregar celular em qualquer porta USB é segura? Pessoal, mito, não é seguro. Por incrível que pareça, não é seguro. Porque quando você
conecta pela tomada, ou seja, colocou o cabinho num plugin de tomada e coloca na tomada, aí você não está trafegando dados. Quando você põe na porta USB, ele carrega também, mas porém ele trafega dados. Então ele acaba sendo algo inseguro, né? Não tem uma segurança sobre aquilo. Então é um mito aí, porque pode sim gerar problema sim. Então, Desculpa, complementando, Fernando, aeroporto, rodoviária, que agora tem bastante esse tipo de conexão, são perigosas. então é importante carregar celular sempre, tomada de energia mesmo, evitar ali o USB em outro computador ou em qualquer outra estação. O carregador portátil também, né, Fernando? Então, assim, nunca conectar em algo que você não conheça, né, não tenha certeza. Perfeito. E usar dispositivos pessoais para trabalhar aumenta o risco? Aumenta bastante, pessoal, verdadeiro, tá? Quando eu estou num dispositivo pessoal, eu não tenho, como o Sullivan evidenciou nas colocações dele, eu não tenho metade das ferramentas de segurança que a Unimed, que a TI hoje contrata, que a TI atualiza. Então isso causa muitos problemas, né? Não que as pessoas no pessoal tenham uma vulnerabilidade automática, mas isso já é da questão do dia a dia. Então, para a gente garantir 100%, ou nem é 100%, porque hoje já é difícil garantir esse número, a gente tem várias ferramentas rodando aí para poder dar segurança. Então, quando eu estou no acesso pessoal, eu não tenho essas ferramentas rodando, o que causa mais vulnerabilidade. Então, isso é verdadeiro. Tem mais problemas. Então, pessoal, celular, computador, sempre o corporativo, né? Eu acho que é realmente importante a gente frisar isso aqui no nosso Cerrado Cast. E a última pergunta, Thiago, fazer download de programas em site não oficial é perigoso? Muito perigoso, pessoal, verdadeiro, tá? Hoje nós temos já ferramentas, nós temos travas que dificilmente perante aos equipamentos corporativos, celular, próprio computador, a gente já bloqueia. Por quê? É muito bom a TI fazer o crivo do que está sendo feito, passando por antivírus, firewall e várias outras ferramentas. Mas isso serve para vocês do computador pessoal. Se vocês estiverem fazendo download de um site que vocês não conhecem, pessoal, que não é um site já habitual, alguém que tem know-how ali, já nome, pessoal, fiquem mais cabreiros ali, porque isso pode causar problemas para seu computador pessoal. E aí volto a explicar o porquê. Uma dessas, o computador pessoal é infectado, eu acesso um e-mail corporativo, isso pode sim passar problemas para dentro da nossa rede aqui corporativa, o que causaria problemas gigantescos aqui para a parte de segurança. E complementando a fala do Thiago, pode acontecer os falsos positivos, tá, pessoal? Então, às vezes, a gente bloqueia um site ou algum tipo de aplicação, não é porque a gente quer, mas sim porque a nossa ferramenta, que hoje é da Microsoft, é uma ferramenta de ponta, tá? Ela entendeu que a reputação daquela aplicação, daquele site, está baixa. Então, para nossa segurança, ela bloqueia. Mas, se a gente entender ali que realmente foi um falso positivo, a gente vai lá e libera. Então, sempre que tiver ali um site bloqueado, então se realmente ele é seguro, sempre notificar a tecnologia vai avaliar e depois vai dar a devolutiva ali para o solicitante. Exatamente. Gostaria de aproveitar, Fernando, a fala sua e do Sullivan, o nosso Fresh, né, o nosso canal de comunicação com a TI, não é só para instaurar problemas, né, solicitar a resolução de problemas, mas para ter esse bate-papo que a gente está tendo. Tem alguma dúvida? Quero desbloquear um site, não sei o que eu estou clicando, estou com uma dúvida de um e-mail que chegou, abra um Fresh, a gente vai ter um prazer enorme de auxiliá-los, dar oportunidade, dar o crivo de entendimento melhor do que está acontecendo, justamente para a gente não cometer falhas, tá? Então a TI da Cerrado já se coloca à disposição aí via Fresh para resolver ou, né, sanar todas essas dúvidas de vocês. E obrigado, Thiago, por esclarecer esses 6 pontos, né, de mitos e verdades. E eu acho que sempre, quando a gente estava falando sobre dados, sobre privacidade, sobre segurança, a gente falou sobre um pilar essencial, que são as pessoas, que são os nossos colaboradores. E eu acho que é importante, mais uma vez, né, Thiago, a gente reforçar
a importância do colaborador nesse cenário, que ele realmente é um pilar estratégico para a gente conseguir, de fato, ter essa segurança ali de dados e de informação. Fernanda, sua colocação é perfeita e pegando o gancho do que o Sullivan falou ali no complemento ali do caderno de privacidade de dados da Brasil, onde a gente conseguiu atingir, né, a nota, quem fez não foi só a tecnologia, foi todos vocês. Porque vocês já estão encabeçando esse aculturamento. Então a importância de vocês fazerem essa questão de segurança, de se preconizar, de vocês estarem ali no dia a dia avaliando as ações para nós da TI é de extrema importância. O Sullivan, todo o restante do time da tecnologia, só somos facilitadores do dia a dia. Então eu faço uma ferramenta, coloco uma trava e tudo mais. Mas se vocês não tiverem condizentes a essa realidade, a esse aculturamento, fica impossível, né, Sullivan, da gente conseguir fechar todas as portas de bloqueio. Então, a atuação dos colaboradores, dos gestores e da Unimed como um todo, para isso que a gente está conseguindo entregar de valor agregado, é essencial nesse dia a dia. Muito obrigado. Quero já agradecer aqui tanto o Sullivan, o Thiago, por falar para a gente sobre essas medidas de segurança, privacidade de dados. É um assunto muito importante, então agradeço vocês participarem aqui do nosso Cerrado Cast. E agora também deixo aí a última fala de vocês falarem ali, agradecer aos nossos colaboradores. Sullivan. Pessoal, muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, reclamação, pode registrar um fresh, igual o Thiago falou, que a gente vai estar tratando da melhor forma possível. E lembre-se da frase, nunca confiar, sempre verificar. Faça isso tanto aqui dentro da cooperativa, quanto para a vida de vocês também. A criminalidade mudou. Eles não estão mais na rua batendo carteira, assaltando, eles estão agora no WhatsApp mandando mensagem para nós, tentando se passar por alguma pessoa que a gente conhece para estar ali aplicando o golpe. Então lembre-se disso, nunca confiar, sempre verificar. Fernanda, agradecer a oportunidade aqui junto de você, do Sullivan, tá? E dizer a todos os colaboradores da Unimed Cerrado o quão vocês são importantes aí nessa caminhada, nesse aculturamento que a gente está tentando trazer para a Unimed, tá? Como o Sullivan apontou aqui para nós, a gente tem uma grande missão, que é trazer a segurança, que é trazer essa conscientização para todos, tá? Então, dependemos muito de você, mais do que as ferramentas que a gente está mexendo, implantando aqui, a gente precisa de vocês. Então, meu muito obrigado aí pela atenção de todos. Então, pessoal, são ações que realmente envolvem cada um de vocês. É muito importante seguir aqui todas as orientações, as dicas. A gente esclareceu alguns fatos. Então, pratique no seu dia a dia, não só aqui na Unimed Cerrado, mas realmente na sua vida pessoal também. E até o próximo Cerrado Cast. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado.